Bom dia, professora. Eu sou a Mariana e eu faço dupla com a Islene no trabalho do Olhar Ambiental. E o nosso Olhar Ambiental é focado na coleta de lixo da nossa cidade, Fortaleza, e o quanto essa coleta é feita de forma errada e o grande problema de não se ter uma coleta seletiva. Primeiramente, a coleta feita pelo município de Fortaleza é realizada pela Ecofor Ambiental, que possui a concessão da prefeitura para poder fazer essa coleta. Então, eles têm pontos especiais de coleta, assim como tem os caminhões que vão fazendo a coleta diária na cidade. Existem dias específicos para cada coleta. Em alguns bairros são dias de terça e quinta, outros são dias de segunda e quarta, outros são sexta, sábado, domingo. Varia muito de bairro para bairro. Mas o grande problema que a gente enxergou com esse olhar ambiental é focado principalmente na falta de instrução das pessoas, da sociedade no geral, principalmente na área da periferia. Porque no nosso PowerPoint a senhora vai conseguir identificar. As áreas periféricas da cidade são áreas lotadas, com um aglomerado de gente, que por consequência acaba produzindo mais lixo. E essas pessoas, eles não têm muito cuidado na hora de colocar o lixo para o lixeiro, para o caminhão passar, para retirá-los. O que acontece? Eles colocam fora do lixo, e não só nas áreas periféricas, em qualquer área da cidade a gente vê isso, a falta de educação e empatia das pessoas, bem como também a falta de conhecimento. Acho que a palavra certa é essa. As pessoas colocam lixo de qualquer forma na área de descarte, em qualquer dia da semana, sem saber ou sem procurar saber se realmente esse é o dia correto em que o lixeiro vai passar, o que faz com que esses lixos fiquem acumulados nessas áreas, o que acaba atraindo lagartixas, baratas, insetos, próprios animais de rua que acabam indo e bagunçam mais o lixo. Então, quando você vê um lixo, um saquinho de lixo que você colocou ali fora do dia correto da coleta e fora do local correto, se torna um problema gigantesco. Porque esse lixo é espalhado pela rua, esse lixo acumula nos bueiros. Então, é um problema, porque Fortaleza é conhecida, o Ceará é conhecido por não ter um período longo de chuva. Porém, no nosso inverno, todos os anos as ruas ficam alagadas. E esse é um problema muito grande, justamente por conta do lixo que foi colocado fora do local correto e fora da época correta. Então, esse lixo, ele é levado aos bueiros, ele é levado aos canos de escoamento, às grades de escoamento que tem na própria rua, e entope. E aí, quando chove, enche, a água não tem para onde escoer, e fica tudo alagado. E isso é um problema grande de infraestrutura da nossa cidade. A gente percebe também que por não ter uma coleta seletiva, nós não temos uma coleta seletiva obrigatória. Existem ecopontos em que as pessoas podem ir até lá e levar o seu lixo coletado de forma seletiva, que é separadinho, que são os resíduos sólidos separados sólidos e líquidos, né, por assim dizer, sólidos e molhados separados dos resíduos que são dos lixos recicláveis, que é papel, metal, plástico, enfim. E esse é um problema muito grande, porque a gente não tem uma iniciativa na TV aberta, nas redes sociais, para as pessoas fazerem a coleta seletiva em casa. Você vê que são pouquíssimas pessoas que fazem, tem como no seu dia a dia a coleta seletiva, quando na verdade ela é extremamente importante. Porque se nós adotarmos para a nossa vida cotidiana a coleta seletiva, a quantidade de lixo que nós produziremos será inferior, muito, muito menor à quantidade produzida agora. E seria melhor até para esses ecopontos, porque eles utilizam esses materiais recicláveis para casas de criação de artesanato, para artistas criarem esculturas, bolsas e várias outras coisas, e reutilizam também para se fazer garrafas novas, caixas novas, enfim, é tudo reutilizado. A gente vive num mundo hoje em que 80 a 90% do nosso consumo pode ser reutilizado, e a gente utiliza pouco isso no nosso dia a dia, nós reutilizamos pouco. E esse é um problema muito grande, porque a gente está acumulando o nosso mundo de lixo.
E não tem pra onde ir esse lixo todo, não é? E é isso, eu queria falar mais ou menos sobre isso, a coleta seletiva. Uma coisa que eu acho muito importante também, eu acho que condomínios deveriam fazer coletas seletivas. Porque a gente vê muito isso, que não existe essa coleta seletiva no condomínio, mas seria muito bom se os próprios condôminos ou a comissão que cuida dos condomínios incentivassem isso nas pessoas a fazer a coleta seletiva, a separar direitinho o lixo e a fazer mais programas que incentivassem desde pequeno a ensinar as crianças a fazer a coleta seletiva, a ensinar as crianças que o lixo reciclável a gente coloca na lixeirinha certa, que o plástico é junto com plástico, o papel é junto com papel, a garrafa de vidro é junto com a garrafa de vidro, e aprender a fazer. Eu acho que falta esse incentivo, não só nas escolas, mas nas escolas, nas creches, para aprender desde criança. Nas universidades também, porque os maus hábitos estão também em nós universitários, que muitas vezes estamos do lado da lixeira e jogamos o papelzinho no chão. E, enfim, né? A gente sabe que é muito cultural, é muito da sociedade, mas que pode ser remediado, principalmente se você tiver mais iniciativas governamentais que coloquem, não só na TV fechada, mas na TV aberta, falando sobre isso, que divulguem nas redes sociais o quanto é benéfico para nós, para o ser humano, para o nosso mundo. No nosso trabalho no PowerPoint, a senhora vai conseguir ver várias áreas de Fortaleza, principalmente áreas periféricas, mas em toda a cidade, em que o lixo é colocado, ele é depositado de forma incorreta, é jogado no chão, principalmente em áreas com muito movimento, em que os carros passam e espalham mais ainda, e são esses resíduos, é esse lixo que vai para dentro dos bueiros, é esse lixo que causa doenças, inúmeras doenças, leptospirose. Um fato importante que eu acho bom salientar é o lixo na época da Covid. Eu percebi que muitas pessoas que pegaram a Covid, que estavam com a doença, não fizeram o descarte do lixo individual. Por exemplo, colocaram papéis, lenços que foram utilizados e tudo, que tem ali o resíduo da doença, junto com o descarte normal. E as pessoas que manuseiam esse lixo depois no centro de tratamento, nos lixões, enfim, são pessoas que não têm um cuidado. E por mais que usem muitas vezes luvas, acaba não sendo suficiente, porque passa no rosto, tudo, acaba enxugando o suor e acabam tendo cuidado com a doença. Então, eu creio que isso ajuda a proliferar mais a doença. É exatamente aquela questão. Você tá jogando fora um lixo quebrado, coloca uma plaquinha de, olha, o lixo tá quebrado no saco. A mesma coisa com a Covid. Eu percebi que a maioria das pessoas não tomou esse cuidado de separar o lixo, que nem no hospital nós temos o lixo hospitalar. As pessoas não tomaram cuidado de separar em casa o lixo hospitalar delas, entendeu? E eu acho isso um grande problema, acho que ajudou muito a proliferar a doença, principalmente nas áreas mais sóbrias, porque a gente sabe que quem lida com lixo não são só os profissionais, os lixeiros, a gente sabe que existem muitos catadores, eles pegam muito, eles mexem no lixo, eles pegam muito, então eles estavam pegando aquele material contaminado, isso é muito preocupante, porque dissemina mais ainda essa doença. E eu acho que é realmente questão de conscientização, mas eu também acredito que um incentivo maior do governo na publicidade da forma como esse lixo é descartado, qualquer lixo, mas na forma como esse lixo hospitalar doente é descartado, eu acho que acaba fazendo uma grande diferença. A gente deveria ter mais publicidade em relação a isso. Mais publicidade em TV, em rádio, em rede social, em ações em colégios e universidades deveriam acontecer em grandes empresas para as pessoas terem mais consciência do seu lixo, porque a gente para a senhora ter noção, no ano de 2018 nós produzimos cerca de, se eu não me engano, foi 70 milhões de toneladas de lixo, o que foi 1% a mais do produzido no ano anterior, de 2017. Isso no ano de 2018. Então, assim, o Brasil produz muito lixo. E a gente não tem uma coleta seletiva ferrenha, que seja bem empenhada. Não existe. Nós só reutilizamos e reciclamos 3%
dessa quantidade toda de lixo que nós produzimos, ou seja, 70 milhões de toneladas, e a gente só recicla 3%. É muito pouco para a quantidade de lixo que a gente produz. Comparado a outros países que fazem a coleta seletiva, que é obrigatório, eu vou dar aqui um exemplo para a senhora. Reino Unido, a minha tia mora em Londres e no prédio dela é obrigatório a coleta seletiva, senão você leva multa. E eu acho que isso também seria bom ser implementado em alguns condomínios. A gente fica, mas o direito pessoal da pessoa, o indivíduo e tudo, mas e o direito do coletivo, né? Então, assim, se os condomínios impuserem uma lei dessas, olha, você tem que fazer a coleta seletiva, senão você vai levar uma multa. Automaticamente as pessoas vão começar a ficar com aquilo na cabeça, eu tenho que fazer, senão eu levo multa, tenho que fazer, senão eu levo multa. Mas ao mesmo tempo você tá fazendo uma coisa boa pra você, boa pro seu ambiente, boa pro meio ambiente, pro seu planeta, que é onde você vive. E depois de tanto tempo você já fazendo obrigatório, você vai acabar tendo a consciência de que realmente tem que fazer aquilo pelo bem da sua própria família, da sua própria casa, da sua sociedade e do seu próprio planeta. E eu acho que isso faria uma grande diferença. Eu tiro pelo meu condomínio. Meu condomínio é grande, são 2 blocos, mas é grande. E o nosso zelador, ele tira. Um dia na semana ele limpa um bloco, no outro dia ele limpa o outro. E o nosso lixo, a gente não é pra colocar na porta e ele pega o lixo. Não, o lixo é pra ser levado lá na casinha do lixo e colocado dentro dos latões. As pessoas colocam o lixo na porta para quando ele passa para fazer a limpeza, levar o lixo. E ele não tem a obrigação de fazer isso. Não é esse o trabalho dele. Mas as pessoas acham que porque tem um zelador, esse é o trabalho dele. É a falta de consciência. Então, a partir do momento que o síndico passou a multar essas pessoas foram tomando mais uma consciência de que aquilo não é o correto, porque doeu no bolso financeiro, mas é assim que tem que ser. Infelizmente, o ser humano só aprende quando dói no financeiro, né? Quando dói no bolso deles. Mas acaba que por conta disso, eles param de fazer isso. Então, eu acho que os condomínios, grandes condomínios de prédio mesmo, casa, grandes empresas, deveriam adotar essa política, porque você vai conscientizando na marra, mas vai conscientizando as pessoas. Assim como, volto a dizer, devíamos ter mais iniciativa política, mais iniciativa do Estado. O Estado como um todo, o Estado geral, como o Estado do Ceará. Fazer mais iniciativas na televisão aberta. Vamos falar sobre a coleta do lixo. Não vamos só reclamar que o lixo está jogado lá e que o lixeiro não passou. Não, vamos colocar os latões coloridinhos, vamos falar sobre isso, vamos incentivar as pessoas desde cedo. Em relação às multas, eu sei que fazer uma multa na cidade acaba sendo complicado, porque você não pode, uma mão de obra muito grande para você colocar fiscais ali em cada ponto da cidade, que é uma cidade populosa, Fortaleza não é uma cidade tão grande, mas é populosa, então fica um pouco inviável. Mas eu acho que utilizar de as câmeras de trânsito, seria uma boa. Para você poder identificar, por exemplo, carros que jogam lixo na rua, vale uma multa. Eu acho que essas câmeras poderiam identificar esses carros e multar esses carros. E também em pontos específicos, como por exemplo na Aldeota, no centro, ali próximo ao Cocó, no meu bairro, Messejana, Washington Soares, você utilizar dessas câmeras ou mesmo colocar fiscais prontos em pontos bem populosos mesmo, para que eles possam multar as pessoas quando vem o descarte incorreto do lixo e ao mesmo tempo orientar essas pessoas. Assim como agora por conta da Covid nós temos funcionários na rua orientando as pessoas a utilizarem as máscaras, a não fazerem aglomerações, a gente também poderia ter isso com o lixo. Por que não? O lixo também é uma doença. O lixo descartado de forma incorreta, acaba criando muito mais doenças. Então, assim, é um problema urgente. A verdade é que o aquecimento global só piorou por conta de todo esse lixo que a gente descarta de forma incorreta. Lógico que existem outros fatores, mas a quantidade de lixo que o ser humano produz pro planeta que a gente tem não é suficiente. Então, quanto menos a gente puder produzir e mais reciclar, melhor ainda. E é bom para todo mundo. E é isso. Eu concluo com esse pensamento. Vamos procurar. Eu também não fazia coleta seletiva aqui em casa. Essa é uma verdade.
eu fazia quando eu fiz intercâmbio, e eu parei pra pensar, poxa, por que eu fazia quando eu fiz intercâmbio e eu voltei pra casa e eu não faço mais? Então foi uma coisa que eu falei aqui em casa que não, a gente vai fazer a coleta seletiva sim. Por que não? Porque poderia quando fazia em outro país e aqui no meu eu não posso, na minha cidade. Então uma consciência que a gente tem que tomar. Eu acredito que a palavra certa seja essa, consciência. E é isso, muito obrigada pelo tempo da senhora, espero que a senhora goste. E o olhar ambiental me ajudou muito, foi muito importante, eu agradeço muito pela iniciativa.